Graça e paz, meus queridos irmãos, falando EBD novamente. Nesta feita, lições bíblicas da classe dos juvenis, a lição de número 6. Esta lição será ministrada no dia 11 de agosto de 2024. O tema geral da lição é um estudo panorâmico do Apocalipse. E a lição de hoje, o tema propriamente dito é 144.000. Quem são? É um assunto bastante comentado, bastante discutido. O livro de Apocalipse em si é um livro que desperta tanto o interesse quanto o medo de alguns, assim, um certo distanciamento pelo fato de conter muitas figuras, muitas analogias, e as pessoas se preocupam com isso. Porém, é um livro de uma beleza extremamente grande, uma beleza que salta aos olhos. Quando nós nos detemos um pouco mais na questão do livro do Apocalipse, nós conseguimos entender as coisas que hão de acontecer. É um livro escatológico, que trabalha juntamente o livro de Daniel, Jeremias, os profetas, alguns profetas apocalípticos, vamos dizer assim, e traz para nós ensinos maravilhosos. Nós não podemos temer de maneira nenhuma e nem deixar de estudá-lo por ser, às vezes, de difícil compreensão. Difícil que não quer dizer impossível, porque nós temos do nosso lado o escritor, o inspirador. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos revelar também a sua palavra. Então vamos lá, 144.000, quem são? Este relato está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no capítulo 7, versículo de número 4, que diz desta maneira: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós já temos mais ou menos um vislumbre, um panorâmico daquilo que vamos falar. Quem são os 144? De onde eles vêm? Por que eles são chamados? Tudo isso nós teremos aí no andamento da lição. E como nós já dizemos no contato, há uma parte importante também na lição dos juvenis que é intitulado de Conectados ou conectado com Deus. Ele começa dizendo assim: o livro do Apocalipse é repleto de simbolismo. Porém, esse simbolismo, eles não devem nos afastar ou nos assustar, mas, pelo contrário, eles devem nos inspirar. Tudo aquilo que nós, segundo o escritor, tudo aquilo que nós vemos no livro do Apocalipse, ele deve nos inspirar, quer dizer, deve nos levar a viver uma vida baseada, alicerçada dentro desses simbolismos que o livro do Apocalipse nos traz. Veja, nos inspirar ao quê? Primeiro, a viver uma vida íntima e plena comunhão com o nosso Salvador. Quer dizer, uma vida de intimidade e de pleno. Quando nós falamos de pleno, nós falamos completo, nós falamos de completude. O livro do Apocalipse ele deve nos inspirar a ter uma vida de intimidade, de uma proximidade maior com Deus, de um achego maior com Deus, de um estreitamento dos laços desta intimidade maior com Deus e também uma plenitude de comunhão, quer dizer, vivemos uma vida em comum com os ensinamentos da palavra de Deus. Depois, dentro desta vida, desta vivência, nós temos que entender também que é um relacionamento. E como deve ser este relacionamento? Segundo o escritor, ele deve ser um relacionamento de santidade. E nós sabemos que santidade não é apenas separação do mundo, mas também consagração e utilização. O crente, quando ele realmente vive uma vida santificada, ele não somente se separa do mundo, mas ele se consagra a Deus. A sua vida, como diz o hino, minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor.
Então, todos os nossos atos, os nossos passos, as nossas palavras, toda a nossa vida deve ser consagrada a Deus, vamos dizer assim, e também, depois de sermos consagrados, permitirmos ser utilizados por Deus, e nós vamos ver no decorrer da lição. Então, esta vida de intimidade e comunhão, ela deve ter como base desse relacionamento a santidade. E dentro desta santidade, nós vemos também por que a santidade? Porque nós precisamos nos apresentar a este Deus. Aí vem a parte da consagração, vamos assim dizer, né? De sermos consagrados, de nos colocarmos à disposição de Deus as nossas vidas. E quando nós falamos de uma apresentação, nós nos lembramos do sacrifício, os sacrifícios do Antigo Testamento, e depois nós vemos que a ideia de sacrifício ela continua no Novo Testamento, porém de uma forma diferente. Já não é mais um sacrifício cruento, onde um animal substitui o pecador, mas quando o pecador, agora a nossa oferta substitutiva, Cristo ele assume o nosso lugar, e agora nós apresentamos um sacrifício, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como ensina o apóstolo Paulo na carta que ele escreve à igreja de Roma. Veja bem, porém esse sacrifício ele deve ser de coração puro, um coração puro, redimido e quebrantado. São algumas qualidades que nós vamos ver no decorrer da lição. O que é um coração puro? É um coração, como seres humanos, obviamente, as partes não desejáveis. O apóstolo Paulo também fala isso no capítulo 7 da carta que ele escreve aos Romanos. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Quer dizer, existem situações, existem momentos, existem várias coisas que nós não queremos, mas que infelizmente ainda fazem parte da nossa natureza carnal, decaída. Porém, nós precisamos lutar para quê? Para que vamos dizer assim, estes problemas, eles não sejam levados ao fim dos seus termos, mas combatermos com uma vida de santificação, de oração. Eu sempre tenho dito, se você tiver um tempinho de olhar as outras aulas, você vai ver que elas são complementares, Uma lição está ligada à outra. Então nós vemos aqui que dentro desse relacionamento, como eu vou me apresentar, dentro desse relacionamento de santidade? Apresentando-me como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um coração puro, um coração redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e também quebrantado, quer dizer, prostrado aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração quebrantado ele é o oposto de um coração orgulhoso, de uma vida egoísta, de um coração egoísta. Veja, o coração quebrantado ele está totalmente aos pés de Cristo, é uma vida totalmente devota. E isso de tudo ele é apresentado em quê? Em uma novidade de vida. Como que nós apresentamos a novidade de vida? Através do arrependimento. Tudo isso nós temos aqui no Conectado com Deus. O que é arrependimento? Nós sempre dizemos que o arrependimento ele é diferente do remorso. Aquela pessoa que sente remorso, ele voltará a praticar os mesmos erros, os mesmos pecados. O arrependido, ele vai confessar, ele vai se arrepender, ele vai confessar e deixar de praticar aquilo que ofendeu a Deus ou fez com que ele errasse o alvo. Qual é o nosso alvo? É nós chegarmos à perfeição, à estatura de varão perfeito. E com isso, o nosso dia a dia é vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra do Senhor. Tudo bem? Então, conectados com Deus. E tem uma parte também aqui dentro da lição, antes da aula, eu peguei o último parágrafo que o escritor coloca, ele diz assim, que nós devemos frisar, que nós devemos deixar de forma muito clara, que por melhores que sejamos na questão ou por mais estudiosos que sejamos na questão escatológica ou na matéria escatologia,
Acima disso, nós precisamos o quê? Viver uma vida de contínua santificação e busca espiritual, pois conhecer a verdade sem praticá-la não garante a ida de ninguém para o céu. Veja como nós colocamos da palavra santificação. Só ser separado não adianta, tem que ser consagrado e utilizado. E na utilização, então, vem isso aqui. Você conhecer a verdade e não utilizar, você não praticar, você ter a teoria e não ter a prática, de nada ela adianta. É a mesma coisa de muitas coisas, de objetos, de materiais que nós temos em casa e não utilizamos. Serve o quê? Somente para ocupar espaço e para mais nada serve. Mas o conhecimento, como ele diz aqui, só conhecer a verdade não nos garante a ida para o céu ou para a salvação. Porém, o colocar em prática também. O Tiago nos ensinando, ele diz que nós não devemos ser somente ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. É aqui que está esta lição que nós também precisamos aprender. Então, vamos entrar na lição, no escopo da lição propriamente dito. Nós tivemos uma introdução, tivemos aí um ponto de contato e agora vamos entrar. E ela traz como primeiro tópico a pergunta: quem são os 144 mil? Obviamente você já deve ter ouvido essa explicação de muitas linhas de pensamento, algumas religiões também, alguns colocam como seus membros, seus líderes, alguns 144 mil escolhidos que vão morar no céu, os demais ficarão na terra. Você já deve ter ouvido várias explicações, mas nós temos aqui, segundo a nossa linha pentecostal, a nossa doutrina pentecostal, nós temos aqui, o escritor ele já nos adianta que está na visão do apóstolo, aí nós entramos no ponto 1, a visão do apóstolo, né? Então, cabe também essa explicação. Você já viu várias linhas de correntes de pensamento explicando acerca dos 144 mil. Porém, nós vemos que o escritor João, na ilha de Patmos, ele ouve, ele vê também 4 seres espirituais, 4 anjos que estavam destinados a realizar uma determinada tarefa. Porém, eles foram impedidos até que, veja, o juízo, ele não viria, o juízo de Deus não viria sobre a terra até que os 144 mil judeus sejam marcados ou selados. Veja, os 144 mil judeus convertidos a Cristo, prontos para realizar um poderoso evangelismo que alcançará milhões de pessoas para Cristo, está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 14. Então, na visão do apóstolo, quem são os 144 mil? Nós temos aqui, primeiro, que na visão há uma retenção, não é que não vai acontecer, porém, enquanto este número de judeus, eles serão convertidos, enquanto eles estiverem trabalhando, enquanto eles estiverem operando, não acontecerá esse juízo. Então vejam bem, e qual será a função deles? Será uma poderosa evangelização global, mundial, segundo nós temos aqui, que alcançará milhões de pessoas. Então nós temos que sejam marcados, também na versão King James atualizada diz selados. Na Nova Almeida atualizada diz marcados com um selo. E nós veremos um pouco mais à frente o que quer dizer este selo. Então nós temos no ponto subtópico 1, 2, está ali. Por que este número é importante? Por que este número é importante? Que número? O 12, os 144 mil, por que eles são importantes? Obviamente que há uma simbologia para nos ensinar, porém nós não podemos, não há, vamos dizer assim, uma numerologia cabalística, né? Tem pessoas que tentam trazer explicações, às vezes até exorbitantes, uma coisa que não diz, o texto não diz. E quando nós nos atentamos ao texto e ao seu contexto, ou ao contexto
texto, nós vamos entender por que este número é importante. Os 144 mil escolhidos são judeus descendentes das 12 tribos de Israel que, após o arrebatamento da igreja e no período da grande tribulação, se converterão a Cristo. Veja que, também outra observação importante, nós falamos tudo junto, Deus não rejeitará o seu povo Israel, mas sim o restaurará para louvor e glória do seu nome. Está em Jeremias capítulo 30, versículos 7 a 9, e na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículos 2 a 5. O interessante aqui é que nós temos, obviamente, 12 tribos vezes 12 mil judeus, faz o total de 144 mil judeus. Então serão 12 mil judeus, tá? Não serão de outras nações, serão judeus das 12 tribos. E esses aqui, eles lembram que Deus não rejeita Israel. Então agora nós temos uma visão importante no capítulo de número 9 de Daniel, o versículo de número 25, uma profecia interessante a respeito das 70 semanas de Daniel. É lógico que nós não teremos um tempo hábil para explicar, mas vamos ficar aqui num panorâmico, assim como a lição é um panorâmico também do livro de Apocalipse. Veja, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo 24 ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então nós vivemos aí, nós temos um decorrer de 69 semanas proféticas, semanas de anos, e depois nós temos um período não do esquecimento de Israel, porque esse período é chamado de período dos gentios, ou o tempo da igreja, que é o período que nós estamos vivendo agora. Obviamente que toda a visão de Cristo está sobre a igreja. Então nós vivemos aí o período dos gentios, e deu-se uma parada, vamos dizer assim, no tempo, na semana de número 69 de Daniel. Quando se cumprir, vejam bem, depois dessas 62 semanas, será cortado. Vejam, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estarão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Veja, nós voltamos agora, isso dentro de uma visão, nós voltamos agora a semana aqui, a semana de número 70. Agora, o tempo dos gentios, veja que o escritor disse que depois do arrebatamento da igreja, e no período da grande tribulação, que nós temos, né? Eu coloquei mais ou menos aqui, o período dos gentios, a 70ª semana, veja, primeira semana, uma semana de anos, que é igual a 7 anos, 3 anos e meio. Veja o que ele diz aqui: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Esta semana não é de dias, são semanas de ano. Então nós vemos uma semana profética. E ele fará cessar, e na metade desta semana fará cessar o sacrifício. Por isso que nós dizemos que a grande tribulação não são 7 anos de grande tribulação, mas a metade dela, 3 anos e meio, será de paz. Veja, ele vai se apresentar, o anticristo vai se apresentar como sendo um bom líder, um bom governante, um bom isso, um bom aquilo, e ele vai tentar angariar, porque nesse período também tem tanto o selo, como nós vimos aqui, a assinalação, a marcação dos 140 mil, haverá também uma marca para aqueles que adorarem o anticristo, a besta e o falso profeta. Haverá também. Então veja que a primeira semana ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar como uma coisa boa. Mas no versículo 27 aqui de Daniel, capítulo 9, ele diz que ele firmará por uma semana. E na metade da semana cessará o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Então vejam bem, então os 3 anos e meio de grande tribulação. Neste período, nós temos aqui então vamos dizer assim, o chamado, o selo, a marca, o que distinguirá esses 144 mil judeus dentro do período da grande tribulação. Ele diz aqui, ó, depois do período da grande tribulação, eles se converterão. Então Deus volta na última semana, na semana de número 70, Deus volta na grande tribulação, ele volta a olhar para Israel. E a Bíblia diz, e eles verão aquele a quem traspassaram. Veja que interessante. Então nós precisamos entender isto. No período que nós vivemos agora dos gentios, o tempo da igreja, não é que Deus abandonou Israel ou rejeitou a Israel. E isto o apóstolo Paulo nos ensina na maioria de suas cartas. Porém, vamos dizer assim, o período dos gentios, agora a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, é que no tempo da graça está trabalhando. Porém, depois do arrebatamento, nós como pentecostais, obviamente, somos pré-tribulacionistas, né? A igreja não passará pela grande tribulação, a noiva de Cristo não passará, exceto aqueles que infelizmente não viverão uma vida segundo o padrão que nós colocamos no início. É por isso que nós precisamos nos preocupar, eu vou sempre frisar isto, precisamos nos preocupar em ir, não ficar. Não nos preocupar com o que vamos fazer na grande tribulação, porque a ideia do cristão verdadeiro é não estar lá, é fazer de tudo para subir na primeira ressurreição ou no arrebatamento da igreja, na primeira ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja, como Paulo explica aos Tessalonicenses, explica a cada um de nós também. Então precisamos prestar atenção nisso, tá bom? Quando olhamos para esta figura, quando olhamos para este tempo, porque este número é importante também frisar que período nós estamos vivendo, qual período é esse, dentro da cronologia de Deus, vamos dizer assim, né? Dentro do tempo do Kairos de Deus, onde estamos localizados nos dias de hoje. Por que serão escolhidos e protegidos? Veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia, não é o simples fato de eles serem judeus que fazem deles um povo especial. Quando nós olhamos, eu separei aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo de número 9, na versão, nova versão, como é que ele fala? Transformadora. O versículo 9 diz assim, não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isto não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então vejam bem, não é pelo fato de serem judeus que eles conferem algum privilégio, alguma diferenciação na questão da salvação, não. Eles também têm que percorrer o caminho da salvação e apresentar os frutos da salvação, que hoje nós chamamos de fruto do arrependimento. Veja, eles serão escolhidos e protegidos. Primeiro, porque viverão em santidade, fidelidade e dedicação genuína a Cristo. Veja, eles têm que ser o que eles rejeitam hoje, neste período, eles vão servi-lo. Serão servos de Cristo, assim como nós somos servos de Cristo e como os do passado também foram servos daquilo que eles esperavam, da mensagem. Por isso que Davi, orando, ele diz, não me deixe confundido na minha esperança. Qual era a esperança do Antigo Testamento? Era a vinda do Messias também. Por isso, a Bíblia nos ensina que eles são um pouco, porque eles esperavam aquilo que eles não viam. E nós agora temos aí um grande ensinamento, todas as escrituras, o canon completo, quer dizer, não é que para nós fique mais fácil, mas nós temos um número maior de informação, muito mais informações do que eles tinham no princípio, no sentido de aguardar a esperança, de esperar em Deus. Nós também continuamos esperando o que não vemos, o que não vimos, né? Por isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, tá bem? Mas eles serão, veja, não é o simples fato de serem judeus,
muitas vezes nós também temos esta falsa segurança de que porque pertencemos a uma denominação, porque estamos sob uma placa de uma denominação, aquilo nos confere algo, um privilégio ou algo especial. Não, nada disso. O que nos confere é esta certeza, esta segurança, esta garantia, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Tá bem? Então, por que serão escolhidos e protegidos? Porque viverão em santidade. Já falei sobre isso. Eles também farão o quê? Serão fiéis e dedicados. E sua dedicação será genuína. Quer dizer, não é uma dedicação qualquer. Pelo contrário, será uma verdadeira dedicação, uma fidelidade verdadeira e também a santidade. Segundo, nos é também transmitido a sua pureza sexual, a sua pureza. Eles se apartarão também desta contaminação. Vejam bem, a questão da sexualidade, ela é um empecilho, ela é um problema quando ela é praticada fora dos padrões estabelecidos por Deus. Fora isso, dentro do casamento, é uma bênção tanto para o marido e mulher que se complementam um ao outro e também para o crescimento, para a multiplicação, da onde virão, alguns infelizmente perderam esta visão, se soubessem o quão maravilhoso é dentro do casamento termos filhos, dos nossos filhos virão seus filhos e as nossas próteses. A Bíblia sempre diz que bem-aventurado é o homem cuja aljava está cheia destas flechas, quer dizer, são os seus rebentos ao redor da sua mesa. Porém, aqui a pureza sexual é a questão da prostituição. Eles não se contaminarão com o relacionamento carnal fora dos padrões. Podemos também lembrar da questão das pessoas que Deus chama para serem os seus eunucos, quer dizer, aqueles que por opção, eles não eles não se ligam ao outro, ao casamento. Paulo diz que Deus chamou outros se fizeram eunucos, quer dizer, aqueles que vão viver tão somente para Deus. Mas é o conhecido celibatário, celibatário. Desde também que não seja da forma errada, egoísta, existe o celibatário egoísta, existe o celibatário que não tem essa visão como glorificação a Deus, tá bem? Para a pureza sexual e também os 144 mil, sua escolha não será mera coincidência, mas sim porque eles se manterão fiéis. Outra coisa importante, mesmo sob grande pressão, quer dizer, debaixo de muita pressão, estes homens manterão, este número de pessoas, 144 mil, manterão a sua fidelidade. Veja, eu falei na classe dos jovens que muitas vezes na aula que vai subir junto com esta, a questão de se manter fiel mesmo ali, é nestes momentos que os verdadeiros cristãos, que os fiéis, que os santos, que os dedicados, eles aparecem. Não é no momento de facilidade, não é no momento das festas, mas na classe dos jovens foi ali na boca da fornalha ardente, ali transpareceu mesmo e todos glorificaram ao Deus daqueles 3 jovens. E aqui não é diferente. Eles, mesmo sob grande pressão, eles se manterão fiéis a Deus. Então, por que eles serão escolhidos e protegidos? Eles terão também estas qualidades. E Deus, na sua onisciência, Ele nos conhece. Ele sabe muito bem, Ele conhece os nossos limites, as nossas limitações, os nossos muros, porém, Ele trabalha em prol, Ele nos reveste, nós veremos um pouco mais adiante, este revestimento, esta preparação para um ministério, para uma obra específica que Deus nos dá. Sua origem é o ponto de número 2, os 144 mil são os judeus descendentes de 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Israel.
nós já falamos sobre isso, né? Então, qual é a origem? Veja, não será de uma determinada igreja, como eles dizem, né, que Deus, que serão 144 mil, esses aí desta igreja, eles vão para o céu, para a presença de Deus, e os demais habitarão na terra para sempre, aquela conversa que nós já sabemos. Mas serão então 12 mil das 12 tribos, né, que nós sabemos, das 12 dos filhos, não somente dos filhos, porque José não é contado, e os seus filhos são, então sai 2 filhos de Jacó e entram os 2 filhos de José para perfazer estas 12 tribos, que é Manassés e Efraim. Tá bom? Os filhos de José. José não está. E o outro, por causa da sua dureza e a sua brutalidade, o pai também tirou desta linhagem. Mas aí tem o complemento dos 2 netos de Jacó para fazer as 12 tribos de Israel. Então, quem serão eles? 12 mil judeus separados das 12 tribos de Israel. Tá bem? Qual será a missão deles? Nós já falamos sobre isso. Ainda que seja através das perseguições, aflições ou dificuldades, pregarão o evangelho àqueles. Aqui está o problema. Pregarão o evangelho para quem? Não somente para os que estarão aqui, mas para os que foram deixados para trás, ou seja, que não foram arrebatados com a igreja. Essa deve ser a preocupação. Querido jovem, principalmente nesta faixa etária dos 11 aos 15, aos 17 anos, todos nós, mas principalmente os mais jovens, né? Principalmente os mais jovens, voltar-se mais para Deus, voltar-se mais para as Escrituras, conhecer as sagradas doutrinas das Sagradas Escrituras, as sãs doutrinas, e se firmar em Deus, em Cristo Jesus, para a sua salvação, tendo em vista as ofertas estrondosas que o mundo tem trazido ainda mais à presença, principalmente dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, né? Ainda que haja uma dedicação muito grande dos pais, infelizmente, os nossos filhos estarão em instituições, estarão frequentando outros lugares, outros ambientes, e que nós não podemos estar. É neste momento que nós oramos para que o Senhor os proteja nestes lugares. Porém, há também necessidade dos jovens, principalmente, né, que já estão numa idade que nós chamamos a rebeldia. Não é rebeldia, é uma fase, mas de ouvir amiguinhos, de ouvir coleguinhas, de ouvir outras pessoas, tomarem cuidados, porque, veja, eles pregarão para os que ficarem para trás. Infelizmente, o que eu disse aqui um pouco antes é a preocupação não de o que fazer na grande tribulação, como resistir, né? Ainda hoje, conversando com um grande amigo, ele deu essa explicação, né? Hoje é pelo sangue de Jesus Cristo que somos salvos. Aqui na grande tribulação será o próprio sangue daqueles que serão também martirizados, porque haverá um levante muito grande do anticristo, né, do falso profeta, de toda a malignidade que haverá neste período. Então, como ele diz, qual nunca houve, nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos para trás, mas fazermos de tudo, principalmente buscando a misericórdia de Deus, para não ficarmos aqui. Então, vejam bem, os que não foram arrebatados com a igreja, e através deste movimento de evangelismo, muitos rejeitarão o anticristo, a besta e o falso profeta, a trindade satânica, né, que é uma imitação da trindade santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos, professor, inculque os seus alunos, fale, frise de maneira contundente que nós precisamos fazer de tudo para não ficarmos para trás, principalmente as bases da nossa igreja, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes, os juvenis, os jovens. Precisamos, irmãos,
aumentar este cuidado, principalmente da nossa parte, que temos por obrigação formar novos crentes, formar novos crentes. Então nós vimos aí, retornando, qual é a missão deles. A missão deles será evangelizar, e infelizmente uma categoria que nós não gostaríamos de falar, que são aqueles que vão ser deixados para trás, que não participarão do arrebatamento da igreja, do rapto da igreja, na palavra no original. Tá bem? Então vejam, muitos rejeitarão o anticristo, a besta e o falso profeta. Consequentemente, a volta será muito dolorosa, porque os três se levantarão de uma maneira grotesca contra aqueles que rejeitarem o seu sinal, contra aqueles que rejeitarem a marca da besta, o sinal da besta. Tá bem? Vamos mais adiante. 3. E o último tópico, o terceiro, eles serão selados. Então, o que significa selo? Veja, o selo era também chamado, era um anel, chamado de sinete. Havia muitos símbolos que nos remetiam à questão de servir, de ser um servo de Deus, de entregar a sua vida ao Senhor. É uma marca, é uma distinção. Lembramos das correspondências, hoje nem tanto, mas antigamente havia muita correspondência. E para você enviar uma correspondência, para que chegasse até o remetente, para que chegasse até o destinatário, o remetente tinha que fazer o quê? Ele tinha que pagar um selo ou dois, dependendo da quantidade, do peso. Era por peso, dependendo do peso. Se fosse uma coisa, um peso quase que irrisório, um simples selo, mas dependendo do peso, eram 2, 3, 5, 6, 10, até dar o valor do peso daquela correspondência. Então, a partir daquele momento, aquele envio, aquele conteúdo era totalmente, não secreto, mas inviolável. Inviolável. Ninguém podia mexer naquilo ali, porque estava selado. E agora estava debaixo de uma repartição federal. O cuidado daquele, por causa daquele selo, ninguém poderia mexer, ninguém pode abrir uma correspondência, ninguém poderia abrir um pacote, excetuando, obviamente, com uma lei justificada. Fora isso, ninguém podia colocar. Então, o que dizer? Veja, havia também o sinal. Era um tipo de derretia-se um punhadinho de cera e ali colocava-se a marca da pessoa, o nome, a identidade da pessoa. A partir daquele momento, quando olhava-se para aquele sinete, para aquela marca, reconhecia-se o proprietário, o remetente, ou o que quer que seja. Quando olhamos para a marca de Cristo que nós temos, veja, não somente assim, tem um salmo que o salmista diz assim: sacrifícios e oferta não quiseste, furaste as minhas orelhas. Era um outro sinal de submissão. Quando a pessoa não queria viver por conta própria, vamos dizer assim, mas ele gostou de ficar na casa do seu irmão, na casa do seu parente, e ali servir a ele como um trabalhador, não como um escravo, porque o judeu não podia fazer isso com o outro, mas ele seria um trabalhador daquele. Mas quando ele fosse liberado, não quero viver, voltar para minhas terras, eu não quero ter de volta, porque eu sei que eu vou perder novamente, eu vou me endividar. Então o que ele fazia? O sinal era o furo na orelha, para que ele dizia: a partir de hoje eu vou te servir para o resto da minha vida, porque eu quero. Porque eu quero. Então vejam bem: sacrifício e oferta não quiseste, furaste as minhas orelhas. Eram símbolos que demonstravam tanto a propriedade. Veja que a partir daquele momento, aquela pessoa e todos os seus bens passavam a propriedade. Nós vemos isso na lição dos adultos, né? Nas remissões, nós vemos isso nas lições que nós estamos tendo na vida de Ruth, na vida de Ruth. Tá bom? Sinais, simbologias. Então, o que significa o selo? O selo, ele era o quê? Ele era a marca do proprietário, o dono, ou aquilo pertencia a alguém. Tá? Eu exemplifiquei como ou quase que modernamente falando, das correspondências que nós enviamos antigamente. Hoje já praticamente não existe, exceto pacotes, né? Exceto pacotes, fora isso não existe mais. Mas nós precisamos nos lembrar
que o significado do selo? O significado do selo é o quê? Era a marca nos documentos, era dizer que aquele objeto ou aquela pessoa, se ela recebesse marca, veja, furaste as minhas orelhas, se ela recebesse uma determinada marca, daquele momento em diante, todo mundo saberia que ela pertencia a fulano de tal, a cicrano, né, seja por uma coisa ou por outra. Então, veja, saiba que alguém selado, uma lição interessante é, saiba que alguém selado pelo Espírito Santo realmente é um crente autêntico. Veja também que esta marca, ela é uma chancela, é uma autentificação. Eu acredito que seja essa a palavra. Quer dizer, é autêntico. Esse documento é autêntico, é legítimo. Por quê? Porque ele foi chancelado, ele foi selado, ele foi marcado. O crente cristão, ele diz aqui que o crente autêntico, aquele crente selado, ele é autêntico, é um documento autêntico. E nós somos a representação de Cristo na terra, nós somos seus representantes, nós somos seus embaixadores, e como embaixadores nós somos o quê? Selados, nós temos esta autenticação. Autenticação. Nós somos autenticados. Não é aquilo que você vai fazer no cartório quando o documento precisa ser reconhecido. Autentica, bate o carimbinho, você assina embaixo, sem problema a partir de hoje. Aquela assinatura está ligada ao documento e à pessoa. Está tudo certo, está autenticado. Então ele diz que o crente ele é autêntico a partir do momento em que ele é selado pelo Espírito Santo e tem o seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Veja que aqui a autenticação, né? O crente selado pelo Espírito Santo, ele não está falando dos dons, tá? Ele está falando do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Se somos realmente aceitamos, se realmente nos fomos convertidos, somos novas criaturas, nós recebemos este selo, tá bom? O revestimento de poder é uma outra situação. Também não tem, irmão, mas eu não tenho os dons, eu não falo em mistério. Não é disso que nós estamos falando agora, tá bem? Aqui é uma outra autenticação, tá bem? Um outro selo, uma outra distinção do cristão. O selo dos 144 mil, porque eles serão autenticados para cumprir a missão que é pregar o Evangelho na grande tribulação e o privilégio de marcados como propriedade particular de Cristo e do Pai Celestial. Veja bem, a partir do momento que esse ser é reconhecido, nós somos pessoas privilegiadas. Por quê? Porque pertencemos a alguém. Lembra do pertencimento que eu disse? Quando somos chancelados, marcados, selados pelo Espírito Santo, nós temos o privilégio de pertencermos a Cristo e também ao Pai Celestial, a Deus. Tá bom? Vamos mais adiante, terceiro e último, 3, os 144 mil servos de Deus. Então, apesar de todo o poder maléfico do governo do anticristo, eles não se dobrarão e nem se contaminarão. Nós já falamos também que mesmo sob grande pressão, estes 144 mil servos de Deus se manterão fiéis, se manterão santos e se manterão principalmente dentro do propósito, que é que pregar o Evangelho. Tá bom? Eles não recuarão, como nós dissemos na sala dos jovens, eles não negociarão esse ministério que lhes foi dado. Pelo contrário, eles vão resistir até o fim. Como diz aqui, eles não se dobrarão, nem se contaminarão, mas servirão ao Senhor com toda a fidelidade, dedicando-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós tratamos sobre isso no início da aula. E para finalizar, como nós temos a responsabilidade de fazer hoje em nosso tempo. Então veja que, apesar desta lição, deles irem ainda viver desta maneira lá na grande tribulação, é responsabilidade nossa vivermos desta maneira nos nossos dias, nos dias atuais, no período da igreja. Vivemos de que maneira? Fiéis ao Senhor e se colocando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Então nós precisamos nos lembrar disso. Tá? E o interessante é que nós não nos preocupemos que seja a nossa visão hoje para esta lição como um alerta para vivermos de maneira santa,
e agradável a Deus nos nossos dias. E mesmo que vivemos num país tranquilo, né, na questão religião, né, tranquilo, apesar de alguma coisinha ou outra, mas é muito tranquilo, ainda não chegamos ao sacrifício de sangue, como disse o escritor nas Sagradas Escrituras. Porém, essa facilidade não pode criar em nós uma displicência, um relaxo espiritual. Não, precisamos manter a serenidade, precisamos manter a seriedade, a sisudez e nos mantermos dentro da santificação das nossas vidas, nos separando-nos do mundo, nos consagrando a Deus e sendo utilizados como instrumento dos nossos dias, ferramentas poderosas nas mãos de um Deus poderoso. Tá bem? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.